Aí eu vim para os meus escritos, né? Para as coisas que durante os cultos que eu assisto, eu vou fazendo as minhas anotações. Muita gente acha que eu estou deliberadamente vendo coisas no meu celular, que eu não estou prestando atenção. Pelo contrário, eu estou fazendo resumo de todos os cultos que eu assisto. Então aí eu vi assim, aqui para mim estava, que espiritualidade você tem exercido? E estava falando sobre a transfiguração de Jesus. No monte, está lá em Lucas 9, de 28 até 43. Então aqui a gente vai ter assim, ali na transfiguração de Jesus, deixa eu voltar aqui, que eu tenho. Deus fala, agora assim, Senhor, Senhor, né? Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Isso está em Mateus 7, 21. E aí, fazendo uma correlação, né, com a atitude desse homem, que já foi a minha também, e que Deus me fez, né, eu refleti sobre isso, o que eu tenho feito, né, como que eu tenho agido, né, com as pessoas, porque a gente tem que dar exemplo por onde quer que a gente vá, né? Então não é só aqui que tem que ser a boazinha, não, eu tenho que ser a boazinha em todos os momentos da minha vida, porque o Senhor tem me visto em todos esses momentos. Então, assim, começa em Marcos, né, 9, de 2 a 29, falando da transfiguração de Jesus. Jesus estava, né, no monte e ele ficou com o rosto iluminado. Estava também Elias e Moisés nesse monte, e de uma nuvem pequenininha, né, brada uma voz que anuncia que ele, Jesus, é o Filho, que Deus se compraz e que mandava que todos nós obedecêssemos. Então, passando já para o próximo, deixa eu ver aqui, que é a cura de um jovem possesso que vem seguindo depois da transfiguração. Deus fala sobre a questão dessa espiritualidade do monte, né, que diz respeito às emoções de estar no monte e esquece da missão de Cristo. A gente tem que estar atento, né? Qual é a missão de Cristo? Ele veio trazer a palavra, trazer a salvação para cada um de nós, né? E tem que ser a mensagem cristocêntrica. Ele é o centro sempre de todas as nossas atitudes, não mais a nossa carne, mas sim o Senhor, né? Ali nós, porque nós somos a igreja, cada um aqui é a igreja, e a igreja é imperfeita, sim, porque é feita de homens, mas a gente tem que estar atento para essa questão. Qual o exemplo que eu quero dar? Né? O da minha carne, do meu eu, que quando a gente aceita Jesus a gente tem que matá-lo, né? Para que deixe o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vir a falar sobre nós. E aí Pedro, o discípulo, fala em fazer tendas para o profeta Elias e Moisés, né? E depois de ver o brilho no rosto deles no monte, aí eles ficam apavorados e queriam usufruir dessa glória e não perceberam que era Jesus o centro das atenções e não deram importância, o foco a Jesus, pois Moisés e Elias não eram tão importantes como Jesus. Ou seja, ele deu atenção para os profetas e esqueceu do próprio Deus, do próprio Pai, né? Nosso Pai. Em Lucas, de 9 a 31, fala sobre uma conversa, sobre essa visão, né, da ida de Jesus até a cruz. E Pedro quis fazer uma tenda para cada um deles e ele não percebeu que a intenção de Jesus era levar a mensagem da cruz. Ele já estava antevendo o que iria acontecer, né? Então a gente também tem que ficar atento, né? O que vem? A gente não sabe, né, como vai terminar o dia de hoje, mas a gente tem sempre que ter em mente Cristo. Ele tem que ser o foco. A gente está passando pelas adversidades? Amém. É para tirar lição, né? Não é para a gente ficar esmagado ali, esmorecido e deixar de seguir, né, a Cristo. Não, é para a gente crescer com cada situação dessa que a gente vive, né? E aí vem a espiritualidade do vale. Os discípulos não conseguiram liberar
Sim. Aí teve, ainda seguindo essa passagem, está falando de um homem que vem até Jesus e pede para que Jesus liberasse o filho dos demônios que o assolavam. E que o menino era jogado no chão, no fogo, ele ficava totalmente destroçado, né? E aí os profetas não conseguiram, os discípulos não conseguiram dissipar, não conseguiram despachar esse demônio do menino. E o pai pergunta, por que aconteceu isso? E os escribas também, que eles também estavam confrontando ali, né, os discípulos de Jesus. E aí Jesus diz que certas castas, elas só saem com jejum e oração. E Jesus, vendo aquele arrobo, os profetas os discípulos começaram a se confrontar com os escribas. E Deus, vendo aquilo tudo ali acontecendo, ele vem, apazigua, fala do que de fato era e dá uma ordem, e os demônios deixam aquele corpo daquele menino, né? Então a gente também tem que ficar atento que muitas das vezes não é pela força do nosso braço que a gente vai ter que investir mais no reino. A gente vai ter que se esforçar um pouco mais para a gente ter acesso, né, ao que o outro espera da gente, que é o quê? A cura, né, como do menino endemoniado. Sim, às vezes é só uma pessoa que caiu, né? Eu estava passando de carro, uma senhorinha caiu. Eu e mais 2 pessoas só saímos de carro para socorrer aquela senhora. As pessoas ficam vendo o outro caído e ficam ali, observando, sem nenhuma ação. Como assim? Eu sempre penso que se fosse eu naquele lugar, o que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim? Então a gente também tem que ficar atento a essas questões. Não é só falar de Deus, é agir como Ele, se estivesse aqui. Como que Ele nos socorre todas as vezes que a gente cai, né? Ou Ele pode enviar alguém para nos socorrer, mas certamente nós vamos ter o alívio, a gente vai ter o resgate, a gente vai ter aquele que estende a mão. Então, a gente tem que ficar sempre dentro do que Deus ensinou para a gente, né? E tem a espiritualidade de Jesus. Ele transfigurou-se, demonstrou seu poder, o poder de Deus. É uma espiritualidade que transcende, que brilha. Temos que vencer a nossa humanidade e não permitir que a carne tome o lugar da prioridade, que é de Cristo. Cristo curou o menino, cuidou das vidas e fez o que o Pai nos ensina, que é sermos servos fiéis, responsáveis. Jesus transfigurou no monte e libertou no vale. Então a gente tem que ter sempre com essa intenção, né? Qual é a minha missão? A missão de Cristo era essa, tá? Então se eu sou semelhante a Ele, então eu tenho que segui-lo. Quando eu aceitei o Evangelho, eu tenho que me posicionar. E todo momento a gente vigiar para as nossas atitudes, porque elas vão dizer muito mais da gente do que o outro pode.